Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje tem uma mensagem incrível, cujo tema dessa mensagem é Resgatados para a Redenção. E a referência bíblica desse nosso devocional de hoje é Colossenses 1, 13 e 14, que diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, quando eu estava lendo essa passagem, eu estava lembrando de uma frase de uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman, que ela diz o seguinte: eu libertei 1000 escravos, mas poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E quando a gente está falando de ser resgatado, quando a gente está falando de libertação, tá? Assim também nós estamos falando da nossa vida espiritual, né? Porque o pecado já havia colocado uma barreira de distância intransponível entre nós e Deus no mundo, certo? E o sacrifício de Jesus reverteu essa situação e você e eu fomos adotados como filhos e somos também abençoados, tá? Em toda sorte de bênção, em todas as regiões celestiais em Cristo, conforme a Bíblia diz lá em Efésios 1:3. Né? Então, ou seja, existia uma situação e nós fomos resgatados dessa situação e agora, pela redenção de Cristo, nós estamos redimidos, lavados do pecado original. E agora eu te pergunto, qual tipo de filho você tem sido ultimamente para Deus? Um filho obediente ou um filho pródigo? Tem sido um filho que atende e que vive conforme a educação que lhe é dada através da palavra? Ou um filho pródigo que decide viver segundo o seu próprio entendimento? Você não precisa ir longe para poder refletir sobre isso. Basta você olhar para os seus próprios resultados. Os seus resultados atuais podem dizer para você qual tipo de filho você tem sido para Deus. Um filho amado? Um filho que é obediente? Ou um filho pródigo? O sangue de Jesus o levou de um lugar de morte para outro de vida, onde você desfruta de proteção garantida, provisão para todas as suas necessidades e acesso direto ao trono de Deus. Ou seja, depois da redenção, Deus te deu a possibilidade de exercer um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, um relacionamento em que a pessoa do Espírito Santo de Deus habita dentro de você e você tem a capacidade de agir através da orientação desse Espírito. Só cabe a você ter a capacidade de se conectar com Ele. Só cabe a você ter a capacidade de ouvi-lo. Só cabe a você ter a capacidade de discerni-lo. Só cabe a você ter a capacidade de esperar o tempo certo para o agir de Deus e ser um canal de ação de Deus, porque Deus precisa agir nesse mundo através de você. Mas você tem dado tempo para ouvir a voz de Deus? A vida está tão corrida que muitas vezes nós usamos a igreja, o momento que nós temos de conexão com Deus é só um momento para desabafar, para falar, mas quando nós temos que ouvi-lo, nós viramos as costas e saímos andando. Você tem dado tempo e tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus? Para que você consiga agir através do falar de Deus na tua vida? Você precisa entender que você é a imagem e a semelhança do Pai. E você é o filho amado do Pai. Você é a filha amada do Pai. E Deus tem muito para falar com você. Deus não está em silêncio. Deus está falando constantemente com você. Porém, muitas vezes o que está acontecendo é que nós estamos nos silenciando perante Deus.
nós estamos tomando atitude segundo o nosso próprio entendimento e não temos tido e nem reservado tempo para ouvir a voz de Deus na intimidade. Nós somos bons falantes, mas temos sido maus ouvintes. E fazer coisas maiores, tá? Que Jesus significa construir a sua relevância no reino. Tá? Jesus disse que aqueles que crerem em mim farão coisas muito maiores do que eu fiz. Mas qual é o tipo de relevância que você tem construído para que você possa transparecer a imagem e semelhança do Pai? Qual é o tipo de ação, qual é o tipo de resultado que você tem construído capaz de te resplandecer essa imagem e semelhança? Tá? A tua vida aponta para essa perspectiva? Você tem sido um canal de bênção, um canal que leva as pessoas para conversão, para uma vida com propósito, uma vida com sentido? Você tem trazido pessoas para o teu meio ou você tem se perdido no meio das pessoas? Isso vai mostrar muito como você tem retribuído, tá? Pelo menos um pouco desse amor que você recebeu. Você tem retribuído pelo menos um pouco desse amor que você recebeu? Por quê? Como eu já te disse no início dessa fala, o que vai mostrar se você tem retribuído ou não são os seus resultados, certo? E como que você pode fazer isso? O nosso devocional de hoje finaliza dando uma dica tremenda para como que você pode iniciar esse processo de se silenciar perante Deus, ouvir a voz dele e agir por intermédio dele, porque você é a imagem e semelhança dele. Tá? Você pode agradar a Deus, você pode resplandecer a sua imagem, sendo a imagem e semelhança dele nesse mundo, gerando novos discípulos para o reino de Deus. Você pode ser a imagem e semelhança dele no seio da tua família e no meio social em que você vive, porque vai ser através da ação dele, por intermédio de você, que você vai alcançar essas pessoas. Porque você foi resgatado para a sua redenção e para a redenção de muitos outros. Então, cabe a você assumir a responsabilidade. Ou seja, primeiro cabe a você tomar consciência disso. Depois que você tomou consciência, você precisa assumir a responsabilidade. E depois que você assumir a responsabilidade, se você tiver uma visão positiva de futuro, se você tiver uma visão clara do reino, se você tiver embasado na palavra, que é a palavra de Deus, consequentemente, você vai construir uma vida abundante, uma vida incrível e surpreendente. E isso vai refletir e vai resplandecer nas pessoas que estão à sua volta. Beleza, turma? Que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia produtivo para todos nós. Um forte abraço, turma. Fui!